As ações ordinárias de companhia fechada poderão ser de classes diversas em função de exigibilidade de nacionalidade brasileira do acionista, conversibilidade em ações preferenciais e direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos. Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão sempre que se cuidar de garantir o respeito pelos poderes públicos federais, pelos concessionários permissionários de serviço público federal e por entidades que exerçam outra função delegada da União. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e as entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento por uma empresa, das normas de segurança e higiene do trabalho, conforme dispuser a lei, o regulamento, a Lei 8.203 de 91. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, ele indicará obrigatoriamente a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado, a data em que foi inscrita a dívida ativa e a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. Pela Lei 13.105 de 2015, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A revelia não produz o efeito mencionado se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, o litígio versar sobre direitos indisponíveis e a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Improbidade administrativa, A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas ou Conselho de Contas da existência de processo administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e indicação das provas de que tenha conhecimento. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Enriquecimento sem causa, Lei 10.406 de 2002. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. Aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Não caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. O mandado de injunção coletivo ele pode ser promovido por partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária, pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis, e por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Ação popular. Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do DF, do Estado ou dos municípios, os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos da sociedade que elas sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse patrimonial.
ainda na ação popular, quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoa ou entidade, será competente o juiz das causas da União, se houver. Quando interessar simultaneamente ao Estado e ao município, será competente o juiz das causas do Estado, se houver. E, na defesa do patrimônio público, caberá suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Nova lei de licitações, seguro garantia. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia. Nas contratações de obras e serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10%, desde que justificada mediante análise de complexidade técnica e dos riscos envolvidos. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no artigo 102 da nova lei de licitações e percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato. Recurso extraordinário, O STF, em decisão irrecorrível, ele não reconhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. É o artigo 1035 da Lei 13.105 de 2015. O recorrente ele deverá demonstrar a existência de repercussão geral na apreciação exclusiva pelo STF. O relator poderá admitir na análise da repercussão geral a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno do STF, e para efeito de repercussão geral será considerada a existência ou não de questões relativas do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo.